Fala meninas, estou aqui no canal para trazer uma abordagem alimentar muito legal. Promete para você que você tem permissão incondicional de comer e que você ainda vai melhorar a relação com o seu corpo, com a sua mente e com os alimentos. Será que isso funciona? Vamos ver o que ela pode te ajudar. Meu nome é Henrique, eu sou formado em Educação Física, pós-graduando em Metabolismo e Emagrecimento. Nesse vídeo eu vou destrinchar tudo que você precisa saber sobre a forma intuitiva de se alimentar. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que basicamente ela tem 3 pilares. E quais pilares são esses? O primeiro pilar é que você tem permissão incondicional para comer. Então, não tem restrição alguma, você pode se alimentar da forma que você quiser. O segundo é que você precisa entender que existe fome fisiológica e fome emocional e como controlar essas duas fomes, tá? E aí, tem um grande problema aqui na parte fisiológica que a gente já vai conversar. E o terceiro pilar é que você precisa entender os seus sinais internos, tá? De saciedade e de fome. E aí tem um pouquinho mais de dificuldade para a gente entrar nisso, principalmente quando a gente está com muito sobrepeso, tá? Então, vamos lá ver o que ela pode te ajudar. E a primeira coisa que eu acho que ela pode te ajudar é fazer as pazes, criar uma boa relação com a sua alimentação novamente. Porque a gente, durante o processo de emagrecimento, a gente coloca alguns vilões nas nossas alimentações e isso acaba deixando a comida, tirando o prazer da gente se alimentar. Então, essa forma intuitiva de você se alimentar pode ser muito interessante para você fazer as pazes com a sua alimentação. Mas eu já vou te falar quando usar ela. E aí entra um grande problema, porque você precisa entender os seus sinais internos, entender os sinais fisiológicos, mas durante o processo de sobrepeso e obesidade, a gente tem um hormônio chamado leptina, um hormônio peptídico produzido pelo tecido de gordura, pelo tecido adiposo, e ele basicamente, a quantidade, a concentração que a gente tem desse hormônio na nossa corrente sanguínea está diretamente relacionada com a quantidade de tecido adiposo que a gente tem. E aí entra um grande problema. Por quê? Qual a função da leptina no nosso corpo? A leptina ela tem uma função no nosso sistema nervoso central de mandar informação para o nosso cérebro de saciedade. Então, como eu vou entender os meus sinais de saciedade, de fome, e qual a fome fisiológica e qual a fome emocional com esse hormônio sendo tão produzido e a minha sensibilidade a ele está diminuída? Imagina que quando a gente está em obesidade, eu vou fazer um paralelo aqui para você entender, didático, que é basicamente a gente cria uma resistência à leptina da mesma forma que um diabético do tipo 2 cria a insulina, tá? Então, fica muito complexo de você ter esse comando de saciedade para o seu cérebro. Claro que tem formas e muitas coisas vão influenciar nessa saciedade. A sua alimentação, se você pratica exercício físico ou não, tá? Qual a fonte do carboidrato que você ingere, qual as proteínas, qual a gordura, qual a quantidade. Então, isso tudo vai trazer uma saciedade maior se eu souber utilizar, mesmo tanto com a produção de leptina mais alta. Mas a leptina ela trava essa sensibilidade que a gente tem, além de atrapalhar o nosso controle de peso, imunidade, cicatrização, algumas coisas desse tipo, tá? Então, essa, na minha opinião, é a grande falha e problema desse tipo de forma de comer intuitivo, principalmente voltado para o emagrecimento. Por quê? Porque durante o processo de emagrecimento, e olha que, assim, sem criar padrões estéticos, você não precisa emagrecer por padrões estéticos, você precisa emagrecer por saúde. Por quê? Quanto mais tempo você fica com sobrepeso, maior a probabilidade de você ter algumas doenças crônicas. A obesidade, ela traz coisas de formas crônicas, tá? Mesmo que você tenha todos os marcadores de saúde, ok, ter uma grande quantidade de tecido adiposo no corpo não é saudável a longo prazo. Então, a gente precisa emagrecer por isso, basicamente, e não para criar um padrão estético. Já entenda isso, beleza? Agora que você entendeu isso e que eu não estou tratando, você deve emagrecer para se encaixar no padrão, e a gente está tratando como saúde, e você já colocou isso na sua cabeça, a gente tem que entender que para a pessoa que está passando pelo processo de emagrecimento, ela muito provavelmente vai ter que tomar decisões mais severas em relação à sua alimentação e aos seus hábitos de vida, porque a única coisa que emagrece de verdade é mudança de hábitos de vida.
Então, do que simplesmente ela comer de forma intuitiva. Essa pessoa vai ter que ter um conhecimento muito grande para conseguir comer de forma intuitiva e ainda assim conseguir emagrecer. Por quê? Porque você vai precisar basicamente balancear carboidratos, gorduras, proteínas, exercícios de alta intensidade, isso tudo numa rotina onde você tem a liberdade total e consiga encaixar isso da melhor forma para você. Então demanda um certo tempo para você adquirir essa maturidade. Então no início eu talvez não utilizaria essa base, tá? Como a primeira intervenção que você possa fazer na sua alimentação. Dá para comer de forma intuitiva? Dá sim, mas você precisa ter um norte sobre isso. Qual seria o norte? Seria o norte priorizar, por exemplo, proteína, que traz um pouco mais de saciedade, vai ter uma manutenção da sua massa magra um pouco maior durante o processo de emagrecimento, sustentando a sua saúde, reduzindo a flacidez, uma série de coisas. E talvez no início eu ia priorizar as dietas que têm proteína mais altas. A minha alimentação eu não gosto do termo dieta, eu acho que criar uma alimentação com base nos alimentos que vêm da natureza seria a melhor estratégia, mas colocar tudo isso voltado com muita ingestão de proteína e não deixar essa de comer intuitivo de lado. Por quê? Porque num processo de emagrecimento, a partir do momento onde eu conseguir mudar os meus hábitos de vida, talvez essa estratégia seja a melhor para fazer realmente as pazes com os seus alimentos preferidos, saber a hora de colocar cada alimento, se permitir alguma coisa, conviver mais fácil em sociedade ali nos eventos, tá? E além disso, ela tem muita melhora na saúde, porque você vai conseguir se alimentar de forma saudável, principalmente se você escolher com qualidade o que é mais importante dos seus alimentos, tá? Então, fica aí a minha dica. Se você quer usar esse tipo de abordagem, deixa para depois que você já atingiu seus objetivos e aí você está num processo mais de maturidade do processo de emagrecimento, de manutenção do seu emagrecimento. E aí você usa essa abordagem para fazer as pazes com os seus alimentos, para fazer as pazes com o seu corpo, com a sua mente, relaxar um pouco, mantendo os ganhos que você teve. Beleza? Então, é isso por hoje. Muito obrigado, valeu, falou, fui!